Olá, pessoal. Eu estou aqui diretamente no Congresso Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia, hoje, 15 de maio de 2025, para fazer um resumão aqui do primeiro dia do Congresso, o que a gente teve de mais importante dentro das palestras. Além do conteúdo do Congresso, a gente teve uma produção de podcasts aqui, entrevistei pessoas renomadas sobre diversos temas de ginecologia e obstetrícia que vale a pena assistir aqui no canal do YouTube. Outra coisa que eu acho que vale a pena considerar é que o Congresso está bem diverso, foram múltiplas salas simultâneas, impossível acompanhar tudo de uma vez, mas muito se foi comentado sobre climatério, sobre problemas da gestação, foi falado também sobre endometriose, reprodução assistida, e o legal é que alguns pontos que me chamaram a atenção foi, principalmente, a gente teve uma sessão de climatério em que houve um representante do Ministério da Saúde falando sobre novas terapias hormonais que vão chegar para essas mulheres climatéricas e para as mulheres para tratamento pós-menopausa. Então, isso mostra um avanço para essa população específica e mostra que esse público precisa sim ser tratado com dignidade, precisa de assistência de forma adequada e para aquelas que forem muito sintomáticas, a terapia hormonal deve ser sim considerada. Outro tópico que foi abordado foi a questão da síndrome dos ovários policísticos, também foi bastante comentado sobre o uso dos GLP-1s, desses medicamentos emagrecedores, se teria ou não benefício nessa população. Eles deixaram ainda como uma certa controvérsia, mas que parece sim ser benéfico para esse público. Obviamente, é claro que a gente está falando que é uma medicação que emagrece, e a gente sabe que uma perda de peso corporal de 5 a 10% pode melhorar as características da síndrome dos ovários policísticos. Então, a princípio, parece sim ser uma opção. Um outro detalhe que eles falaram sobre síndrome dos ovários policísticos foi sobre a escala de Ferriman. Quando a gente tem um Ferriman menor do que 15, às vezes a gente entra só com a pílula anticoncepcional, principalmente considerando o progestagênio antiandrogênico, talvez seja o suficiente. Mas para aquelas pacientes que tiverem um Ferriman acima de 15, né, a gente deve considerar a espironolactona de imediato para tentar melhorar essa questão do excesso de pelos. Tá? Então, para quem não sabe, a escala de Ferriman é uma escala que a gente analisa, uma escala visual, que a gente analisa a quantidade de pelos no corpo da mulher e a gente dá numerações baseado na quantidade de pelos e a gente calcula realmente o grau de hirsutismo. É por isso que a gente inicia com pílulas anticoncepcionais antiandrogênicas combinadas e, se não resolver, a gente entraria com a espironolactona. Mas a sugestão aqui do Congresso foi justamente considerar para aquelas mulheres que têm um Ferriman maior do que 15 já entrar com a espironolactona de cara. Uma outra coisa que foi falado foi sobre a recomendação da criopreservação social, do congelamento de oócitos, né, na população feminina. Então a gente sabe que o desejo da gestação tem sido cada vez mais tardio, então orientar as nossas pacientes da possibilidade do congelamento de óvulos, né, ou do congelamento de oócitos para criopreservação social. Não deram, novamente, uma idade específica para orientar isso, mas falaram que a partir dos 30 anos seria uma recomendação mais comum da sociedade aí de esterileutas, né, de médicos que trabalham com reprodução assistida, inclusive eu, e beirando ali até no máximo 35 anos, né? Então o ideal seria a partir dos 30 anos. Claro, se tiver a oportunidade de orientar congelamento antes, até melhor. Mas a gente sabe que a gente tem que pensar em custo-benefício quando a gente fala de congelamento. Outra coisa que foi falada também foi a questão da endometriose. Então, os tratamentos em relação à endometriose. Falando que muitas pacientes que não têm melhora com tratamento clínico devem sim ser submetidas a tratamentos cirúrgicos, considerando a exérese de todas as lesões como tratamento definitivo. A gente sabe que a endometriose ainda assim pode recorrer, persistência de alguns pequenos focos que passam despercebidos na cirurgia, mas buscar fazer uma cirurgia cada vez mais completa para tentar não deixar foco de endometriose nenhum, para que a gente tenha uma melhora clínica dessa nossa paciente. Lembrar que a terapia hormonal é um adjuvante, sim, no tratamento da endometriose, principalmente naquelas pacientes que têm dor menstrual, que têm dismenorreia. Funciona menos para aquelas que têm dispareunia de profundidade, que têm dor durante o ato sexual. Em geral, o tratamento hormonal não funciona para essas mulheres, mas a gente ainda considera o tratamento clínico como primeira opção. E se não houver resposta, a gente considera o tratamento cirúrgico para essas pacientes. Foi-se falado também aqui de morte materna, a gente teve uma mesa especificamente de morte materna, trazendo a questão do abortamento legal também na prática clínica, da objeção de consciência, de quando das dificuldades em relação ao aborto legal, das instituições e às vezes até dos médicos principalmente,
não quererem fazer esse abortamento, então das dificuldades que são encontradas nesse processo e do quanto isso precisa ser olhado com carinho para que a gente não crie mais uma dor numa paciente que eventualmente já tem uma dor imensa, seja ela por ter sido vítima de violência sexual, seja ela por gestar um bebê anencéfalo, ou seja aquela paciente que também está em vias de ser submetida a um abortamento por causa de uma doença materna que seja grave e que pode ser risco de morte para essa paciente. Então, essas questões também foram levantadas no Congresso no dia de hoje. Então, seguindo a nossa premissa de que a gente vai continuar apresentando o Congresso, trazendo atualizações para vocês. Amanhã eu estou aqui de volta, então, com mais atualizações do Congresso, para deixar bem claro para vocês aí, e para que vocês que não tiveram a oportunidade de estar presentes, para que participem um pouquinho conosco, tá certo? Então, lembrando que existe um curso de atualizações da AFIA em ginecologia e obstetrícia, então o link está na bio do nosso Instagram, @geopapers_oficial. Não deixem de seguir a gente tem bastante conteúdo de qualidade. Se você busca por atualizações em ginecologia e obstetrícia, a nossa página é para vocês. Eu vejo vocês no próximo vídeo sobre os highlights do Congresso Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia de 2025. Até lá!